Os filmes do Luca Guadagnino, o cineasta italiano que dirigiu Me Chame Pelo Seu Nome e Suspiria, parecem muito obcecados com a ideia do corpo, em tudo que o corpo pode representar como forma de arte, como expressão artística, como expressão humana de verdade. Sim, Me Chame Pelo Seu Nome, o corpo representava desejo, e quando atingido era uma descoberta que fazia muito bem ao filme. Em Suspiria, há menos dúvidas, há menos sugestões, mas sim uma ciência sinistra que dá sentido ao subgênero do body horror, onde ao termos a ciência do corpo e do movimento do corpo, podemos entender tudo que o filme quer passar. E esse Suspiria de 2018 existe uma dimensão quase paralela ao filme do Dario Argento, de 77, que era um giallo clássico, que é um slasher italiano. A estilização lá, que era uma força mais visível, principalmente a maior força do filme era a estilização, um filme muito colorido, um filme com cortes muito abruptos, com uma linguagem bem óbvia, bem maneirista. Já nesse filme de 2018, no remake, a estilização se torna quase um pecado e constantemente a gente foge desse pecado na experiência com o filme. Há uma influência clara do expressionismo alemão, tem uma carga imagética, as cores são sugadas, os cenários recebem pouco ou nenhum cuidado, parece um canto de um prédio que eles encontraram, e até os figurinos não são bem extravagantes, não são muito elaborados. O figurino da dança parece que ele tá ali só porque socialmente a gente tem que cobrir o corpo e as pessoas não podem se apresentar peladas por aí. E mais do que isso, o corte nesse filme elimina esse deslumbre. As cenas alternam entre 3, 4 planos distintos que tiram nossa atenção direta dos atos. É como se a câmera estivesse sempre se movendo e quando começa a focar demais em alguma imagem mais forte, ela corta abruptamente, tirando a nossa atenção disso. Assim, a mise-en-scène, o que está em cena, acaba não criando nenhuma atmosfera mais complexa, profunda ou sugestiva. A própria Tilda Swinton aponta em uma das cenas, quando ela cobre os espelhos, que a imagem engana. E são os instintos do corpo que devem ser seguidos. Então é um filme que funciona não bem pelo que a gente vê, mas pelo que a gente é forçado a não ver. É um filme sobre a ciência, sobre o saber, que pisa em território de Von Trier ao se desfazer desde cedo dessa necessidade de criar um mistério. É um filme que se beneficia da gente não precisar olhar uma cena e ficar pensando em que ela vai resultar, porque logo a gente já vai ser tirado dela e a gente sabe que tem algo errado, e ao refutar o nosso olhar, o filme toma a ciência disso, dá essa ciência pra nós. Por outro lado, o Guadagnino até preserva algumas tendências do filme do Argento e até do gênero, tem um split focus bem óbvio, tem uns zooms bem exagerados, bem visíveis na câmera. A trilha sonora do original de Sirenes vem de uma maneira mais melancólica em piano aqui, e principalmente algumas montagens que mostram imagens características do terror, bem grotescas, bem pra chocar, acontece volta e meia, mas que pra mim não funcionam tanto em relação à abordagem do filme. Inclusive tem outros momentos onde a abstração dá lugar a algo mais visível, aquela cena da Samara seguindo a guria. Isso não parece combinar tanto com essa abordagem evasiva do filme, parece algo mais óbvio pra provocar um horror, parece mais uma homenagem até meio vazia. Mas o que mais fascina nesse filme, no entanto, é a natureza dos corpos que expõe, não só das pessoas, dos figurantes, mas das protagonistas, que nada mais são do que recipientes para as ideias do filme. Diferente do Hélio e do Oliver no Me Chame Pelo Seu Nome, a Suzy e a Sarah são dispositivos, elas não são personagens. A gente nem sabe quem elas são, elas nem parecem ter grandes objetivos, grandes sentimentos. Elas são só protagonistas de um plano maior que a gente conhece desde o início e que esse plano na narrativa tem o mesmo papel que as duas têm na dança, satisfazer as ideias do grupo geral. A Suzy não hesita em emprestar o corpo dela, e o Guadagnino até consegue criar sensualidade nessa figura quase estéril e diretamente ligada à destruição daqueles à sua volta da Dakota Johnson. Na melhor e mais celebrada cena do filme, onde ela tortura outra dançarina com a dança dela, todas essas técnicas se encontram. O espaço se confunde, parece que as bruxas estão olhando tanto para ela como para a menina ao mesmo tempo, e o ato se torna uma coisa só. Não o que acontece, não o que a gente vê, mas o que a gente sabe que está acontecendo e que está diretamente, inerentemente ligado à importância do movimento e da submissão do indivíduo de fazer algo que, por mais que machuque outro, segue as regras daquela sociedade hierárquica que é construída dentro daquele covil disfarçado de academia de dança. O efeito é perturbador, é horrorizante, mas na mesma medida puxa a nossa atenção, é uma expressão artística bastante irresistível, que se satisfaz conforme a gente recebe aquela cena. É um filme que se desfaz de humanidade em prol de exageros representados pelos costumes das bruxas e que se relaciona muito bem com o subtexto da Alemanha, da culpa alemã por causa da Segunda Guerra, nos anos 70, que é onde o filme se passa, sendo que as bruxas não pensam em renovação, a renovação delas é só em questão de manter os seus valores e até recuperar os seus corpos antigos, elas não querem
novidade, elas não querem pessoas novas, as pessoas novas são só recipientes. E a cena final, então, o festim de sangue à la Tarantino, então é a coroação de toda essa construção técnica e temática. A câmera parece perder uns 20 FPS, o vermelho estoura, a iluminação cai, os cortes se complementam em apresentar o espaço, mas eles falham propositalmente em racionalizar o que a gente vê, porque não tem racionalização, só tem uma necessidade irrefreável, imparável, de seguir aquela crença que ninguém sabia ou sequer julgava realmente querer seguir. De maneira metafísica, a própria Suzy é destruída por conta de uma revelação imprevisível, uma cena que deve encher os olhos de quem gosta de gore e confundir ainda mais quem não entendeu nada nas últimas 2 horas. O crítico Matt Goldberg teoriza que a transformação da Suzy seja tanto uma libertação da sexualidade reprimida dela, como também possui uma natureza messiânica, purificando tudo que havia de errado naquele covil. Não bem renovando, mas trazendo ao mais puro dos valores que aquilo tinha. Então não é um filme de renovação, é um filme de costumes. Nem acho que a Dakota Johnson seja a personagem perfeita, ela funciona na questão estéril da personagem, mas quando ela tem que fazer essa reviravolta, no final ela não funciona tão bem. Ela não é uma atriz muito expressiva e isso não combina tanto com a abordagem que o filme precisa naquele momento final. Já a Tilda Swinton representa talvez o maior ponto de virada em uma reassistida. Por que ela faz o que ela faz é um motivo interessante de voltar pro filme. E essa revisita parece necessária caso Suspiria tenha funcionado tanto pra ti como funcionou pra mim. É um filme que se mostra ao se reprimir, que usa menos a imagem e mais a expressão apresentada nela, que apela menos para emoções e ideias do que para um instinto destrutivo que fascina na mesma proporção que repulsa. É um exemplo quase perfeito do seu subgênero, por expor suas falhas de comunicação e se deliciar com elas ao mesmo tempo.